Bom dia, pessoal. Bom dia. Bem, primeiro agradecer a presença de todos vocês aqui. Nós, em mais uma ação aí do programa Empreender, vamos hoje fazer uma oficina aqui para tentar esclarecer um pouquinho a questão da confecção de projetos. Meu nome é Rezende, eu sou superintendente da CCB, estou acumulando aqui a coordenação do projeto, da área de projetos também. E conforme eu tenho sempre comentado aí, o nosso interesse é fazer com que consigamos aí, né, aplicar a maior quantidade de recursos possíveis dentro do projeto Empreender. E nessa linha, nós temos aí nos últimos anos devolvido recursos, né, o que para nós não é interessante, porque a percepção nossa, aliás, não é uma percepção, é um fato, de que existem ideias, só que há uma dificuldade das pessoas em converterem essas ideias em projetos. E o objetivo nosso, então, uma das ações que nós iremos fazer nessa edição é auxiliar toda e qualquer entidade que assim desejar, para que possamos conseguir, então, da melhor forma possível, auxiliar os empresários a ter acesso aos recursos e, assim, estar contribuindo para a melhoria da competitividade dos pequenos negócios. Também é importante destacar que essa ação é extremamente significativa para as entidades empresariais. Uma das ações aí que nós temos dentro do sistema CCB é melhorar a representatividade das associações comerciais e federações. E a partir do momento que a associação ela consegue, por meio não só de apoio técnico, mas financeiro, apoiar o desenvolvimento dos negócios, isso se torna extremamente representativo. Então, antes da gente começar, eu vou passar aqui a palavra para o nosso vice-presidente da micro e pequena empresa, que é um grande entusiasta, e também presidente da Federação do Rio Grande do Norte, presidente em exercício lá do Conselho Deliberativo do SEBRAE, o senhor Itamar Manso. Por favor, Itamar, a palavra aí é sua. Bom dia a todos e a todas. Me escutam bem? Sim. Escuta, Rezende? Sim, estamos ouvindo. Então, bom dia a todos. Meu nome é Itamar, como bem apresentado pelo nosso superintendente, Carlos Rezende. Na verdade, nós fazemos parte hoje de uma gestão que busca essa nova CACB e dentro desse novo projeto, como bem falou o nosso superintendente Rezende, nós começamos a devolver recursos de projetos por falta de propostas ou propostas mal elaboradas. Então, a nossa gestão, comandada pelo nosso presidente Alfredo Kutaide e toda a nossa diretoria, pensou nessa oficina com o objetivo de fazer com que as nossas associações, os nossos técnicos possam ter uma melhor condição de preparar propostas e evitar que nós possamos devolver recursos, como historicamente temos feito. Então, é só um bom dia para vocês, boa sorte, aproveitem. É uma primeira oficina que efetivamente podemos ter novas oficinas, se for necessário, com o objetivo de fazer com que nós não devolvamos não, como é que chama? Devolvemos. Eu estou agora engasgado, Rezende. A língua portuguesa me pegou aqui. Me corrija, por favor. Devolvamos mesmo. Devolvamos, está vendo, amigo? Obrigado. Em tempo, feito uma correção. Mas, enfim, não abençoa a brincadeira. Efetivamente, essa nossa gestão, essa nova CACB, tem por objetivo fortalecer ainda mais a micro e pequena empresa e estabelecendo uma relação com o nosso programa Empreender, que tanto faz do Oiapoque ao Chuí. Efetivamente, nós estamos em vários estados, vamos, a partir dessa oficina, vamos estar startando também um outro, porque o Empreender Competitivo ele já foi startado, e agora vamos estar buscando apresentar o novo Empreender. Ou novo, é o novo, né, Rezende? É o novo ou é o Empreender com uma nova formatação? Mas, enfim, espero que vocês aproveitem.
é uma oficina de preparação, na verdade, tem por objetivo fazer com que nós possamos usar mais esses recursos corretamente. Então, dito isso, devolvo a palavra aqui ao nosso superintendente, que vai comandar efetivamente essa oficina. Boa sorte e aproveitem. Obrigado, presidente, pela participação. Pessoal, a dinâmica vai ser o seguinte, nós vamos fazer a apresentação e as dúvidas, esclarecimentos, elas poderão ser feitas na medida da apresentação. Eu pediria que, para isso, existe um pessoal da equipe do Empreender aí, vinculado à CSB, que está trabalhando com a gente nessa oficina aqui. E aí, à medida que forem surgindo a dúvida, basta se manifestar e será interrompida a apresentação para que possa fazer o esclarecimento aí. Bem, então, nesse momento, eu vou convidar aqui a técnica do Empreender, a Ana Carolina, para que faça a sua apresentação. Ana, por favor. Bom dia, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui guiando a oficina hoje. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Carolina. Eu faço parte da equipe do Empreender desde 2017, então já fazem 5 anos. E hoje nosso objetivo é apresentar um exemplo de proposta para que possa ser verificado todas as etapas e tirar as dúvidas de vocês. Vou iniciar o compartilhamento de tela. Todos conseguem ver? Sim. Sim? Assim também, né? Sim. Então, vamos lá. Para começar, a gente vai fazer um exemplo de proposta seguindo os modelos disponibilizados. Então, a primeira pergunta é: onde estão disponíveis os modelos? No portal do Empreender. Então, você que já tem a senha, o acesso é bem fácil, então você entra com login e senha no portal e consegue acessar essa tela. Para quem ainda não tem senha, é importante solicitar a senha para a sua federação ou associação para entrar em contato com a gente aqui da SACB para fazer o login e senha. Então, vamos lá ver como encontrar essa tela no portal. Então, vai entrar com login e senha no portal. E aí, depois de colocar o login e senha, a gente pode entrar de 2 formas nessa tela. A primeira forma é através dos projetos. Então, entrando em projetos, Empreender 2022 Apoio a Demandas, vai aparecer o nome da sua federação ou associação aqui. E ao clicar, você tem acesso àquela tela que eu mostrei, certo? Outra opção também é através da entidades, listar entidades, e ao clicar ou na sigla ou na razão social da entidade, você vai ter acesso a essa tela também. Então, são 2 caminhos distintos. Através da tela, a gente tem disponibilizado a chamada de propostas, que tem as condições. Então, você consegue baixar o edital em si, completo aqui. E também consegue ter acesso ao modelo de proposta e à planilha de orçamento, assim como os avisos importantes. Aqui nessa parte de avisos importantes são colocadas as principais alterações, novos avisos destacados também. Então, vamos começar agora com o modelo de proposta. O modelo de proposta, como o Rezende falou, ele está bem simplificado, com o objetivo de que a proposta seja convertida mais para frente em projeto. Então, esse aqui é o modelo que nós vamos usar hoje. Ele possui 6 blocos divididos, e a gente vai falar hoje sobre cada um deles. Começando com o cenário inicial. Para fazer uma proposta, a gente tem que identificar um cenário, o que está acontecendo no núcleo ou grupo. A gente selecionou aqui o núcleo setorial de panificadoras de Brasília, do Distrito Federal da CDF. Esse núcleo não existe, a gente criou só para esse exemplo. A entidade proponente, nesse caso, vai ser a CSB, o número de empresas, 15 empresas, e os problemas identificados foram 3. O primeiro deles é a reclamação de clientes em relação ao atendimento. O segundo, oscilação dos preços dos insumos. E o terceiro
é o desperdício no preparo dos alimentos e dos produtos não vendidos. A gente pode construir uma proposta que aborde os 3 problemas, ou pode construir uma proposta que aborde um deles. A gente escolheu construir uma proposta abordando o 3º problema, que seria a questão do desperdício. Como vamos iniciar a elaboração da proposta? Primeiramente, o nome do projeto. O nome do projeto é livre, você pode escolher o nome que você quiser. Porém, recomendamos que tenha sempre o nome do segmento, referência do que vai ser feito, o tema principal, a associação, o município, para que seja fácil de identificá-lo. Então, nesse caso, a gente deu o nome Apoio à Melhoria de Processos para o Núcleo Setorial de Panificadoras da CDF. Como vocês podem ver, tem o tema principal, tem o segmento do núcleo e tem a associação vinculada a ele. A cidade, Brasília, que é o nosso caso, o F seria o estado, DF. A duração. O prazo máximo das propostas é de 12 meses, conforme descrito no edital. A gente escolheu para esse projeto também 12 meses de duração. Grupo ou núcleo de empresas. Nesse caso aqui, pode ser um núcleo que já exista, que já faz parte da associação, ou pode ser criado um grupo para atendimento. Então, na ideia do Up Digital, pode ser um grupo multissetorial para atendimento, pode ser um grupo de pessoas de regiões diferentes. Então, aqui a gente vai descrever o grupo, que nesse caso aqui é Núcleo Setorial de Panificadoras da CDF. Até então, tudo claro? Alguma dúvida? Acho que essa parte é bem trivial. Vamos passar para as informações gerais. A entidade proponente, no nosso caso, vai ser a CACB. Aqui, a entidade proponente vai ser sempre a federação, que a seu critério pode ceder esse direito para a associação também. O e-mail aqui, a gente coloca o e-mail do responsável da entidade proponente, contato também, e o público-alvo, a gente tem que escrever quem é e onde estão. Então, não necessariamente eles têm que estar em um lugar físico, pode ser aceito também grupos virtuais. Então, aqui no caso, a gente definiu como micro e pequenas empresas do Núcleo Setorial de Panificadoras da CDF. Se eu estiver indo muito rápido, podem me interromper, se tiver alguma dúvida. Número de empresas beneficiadas. O ideal é atendimento a grupos entre 12 e 15 empresas. A gente tem uma novidade agora, que a gente pode apresentar uma estimativa de número de empresas atendidas. Então, por exemplo, eu fiz um projeto e ainda não tenho as empresas contempladas nele. Eu posso apresentar só o projeto e aí, posteriormente, após a aprovação do projeto, eu apresento o restante das empresas, em até 30 dias. Nesse caso aqui, a gente colocou 15 empresas participantes. O número de 12 a 15 é o ideal. A gente sabe que alguns segmentos não tem esse número tão grande de empresas. Então, pode ser um pouquinho a menos. A gente sabe que tem segmentos que tem muito mais, pode ser até 100 empresas. Então, o número ideal é de 12 a 15. Responsável pelo projeto, nesse caso, é o gestor da entidade proponente. Então, a gente colocou um nome fictício aqui de Francisca. O e-mail da Francisca, francisca@cacb.org.br, tudo também fictício. Telefone de contato e o empresário representante. Nesse caso aqui, o empresário representante deve ser informado no caso de propostas com empresas já. Se a proposta não tiver empresas ainda, aí não é necessário informar agora, só depois de 30 dias após a aprovação da proposta. Vamos para o próximo. Bloco 2. Esse aqui é o bloco, acho que costuma dar um pouco mais de dúvidas para todo mundo. Vamos começar com a contextualização. O que seria essa contextualização? Ela envolve o histórico, os dados dos setores com fontes relevantes, a importância do trabalho que se pretende desenvolver, a problemática e os desafios envolvidos. Então, aqui, a gente tem que escrever com clareza, usando dados, o contexto em que esse núcleo, essa proposta está inserida. Então, vamos ver aqui. A gente usa a questão do início das atividades do núcleo, que foi abril de 2017. A gente coloca números e dados. Então, aqui, o setor de panificação no Brasil é responsável por fornecer emprego para 2,5 milhões.
92 bilhões. É sempre importante colocar dados verídicos e que vão dar valor ao texto. E não é muito bom você escrever um texto genérico, como o Rezende sempre fala, que a gente não pode escrever um texto que se aplique a todo o segmento. Tem que ser um texto específico para aquele setor, para aquela realidade. É sempre bom também colocar base de dados, fontes verídicas, por exemplo, aqui, de acordo com uma pesquisa da Tetra Pak, colocar um número, cresceu 26%, o que tem sido feito, a região centro-oeste, e no final sempre trazer a problemática de volta e justificar o porquê dessa proposta. Tá claro, pessoal, até agora? Ok, alguma pergunta? Então, vamos lá. O objetivo geral. O que seria esse objetivo geral? Ele seria onde se almeja chegar com essa proposta. Nesse caso, nosso objetivo é melhorar os processos de produção e comercialização dos produtos, aumentando a competitividade e ampliando as possibilidades de crescimento dos negócios de maneira sustentável. Então, aqui é sempre bom definir bem esse objetivo geral para poder conseguir traçar os resultados que também são complementares ao objetivo. Resultados esperados. O Sebrae, ele traz um modelo de resultado finalístico que é formado pelo verbo no infinitivo, mais o indicador, mais meta, mais tempo. Nesse início, a gente quer só os resultados esperados. Não necessariamente devem ser abordados dessa forma. Se vocês já tiverem o indicador definido, a meta definida e o tempo, pode colocar. Se não tiver, pode colocar um resultado um pouco mais genérico. A gente vai ver aqui 3 exemplos. O primeiro exemplo é esse número 1, reduzir em pelo menos 20% o desperdício na produção de pães e produtos de patisserie, até o final do projeto. Então, como vocês podem ver, tem o verbo no infinitivo, reduzir, o quantitativo, que seria o indicador, assim, em pelo menos 20%, o que você quer diminuir em pelo menos 20%, e o tempo, que é até o final do projeto. Então, esse indicador está conforme os resultados esperados pelo Sebrae. Já o item 2, promover a melhoria de processo nas empresas até o final do projeto. Então, aqui a gente não tem o quantitativo, mas tudo bem, continua sendo um resultado esperado e um resultado bom também. E a gente cita ainda aqui 2 das melhorias de processos esperadas. O item 3, ele fala em 60% das empresas obtém certificação lixo zero até o final do projeto. Também é um exemplo válido de resultado esperado. Tudo ok por enquanto? Alguma dúvida? Ana, deixa eu só fazer uma complementação. Sim, claro. Pessoal, o que a gente mais percebe, bem, eu vou passar a fazer alguns comentários após essas lâminas que a Ana foi apresentando, depois eu até vou retornar algumas, mas ao final da apresentação. O que mais que a gente percebe aqui na questão de resultados esperados é uma certa confusão resultado e ação. Então, por exemplo, algumas pessoas colocam como resultado capacitar todos os funcionários das empresas, tá? Observe que capacitar é uma ação que provavelmente vai levar a algum resultado. Por exemplo, empresário, um empreendedor, ele não capacita um colaborador, né, um funcionário por capacitar. Ele capacita sempre pensando em um resultado, seja no aumento da produtividade, na melhoria da qualidade, enfim. Então, aqui, efetivamente, nós temos que colocar o resultado e não a ação que se pretende fazer dentro do projeto. Às vezes, também, as pessoas têm dificuldade em colocar o objetivo geral. As pessoas sabem, às vezes, as ações. Então, quem tiver essa dificuldade, por exemplo, nós precisamos obter, uma empresa de tecnologia precisa obter uma determinada certificação. Isso vai ajudar a comercializar o software deles ou a prestação de serviços, né? Então, coloca as ações e depois, baseado nas ações, você tenta voltar lá e buscar esse objetivo geral. Ok, Ana, obrigado. Pode continuar. Vamos para a próxima. O bloco 3, agora sim, são as ações em si.
o que se pretende fazer na proposta. Aqui nessa coluna de D, a gente vai retirar o número da planilha de orçamento que eu vou mostrar posteriormente. Nesse outro, na coluna de ação, nome e descrição, você deve colocar o nome da ação e a descrição dela. Nesse caso aqui, da nossa proposta, das panificadoras, a gente vai fazer uma capacitação de metodologia lixo zero. Então, aqui, a gente descreveu um pouco do que é o instituto que aplica essa capacitação. E aí, aqui na frente, a gente colocou que a capacitação vai durar 40 horas e que vai envolver os seguintes temas: iniciando sua jornada no lixo zero, logística reversa, empreendedorismo socioambiental, os exemplos de empreendimentos lixo zero, e que cada uma dessas etapas vai durar em torno de 10 horas. E também colocamos o que a capacitação vai trazer. Então, nesse momento, é importante descrever o máximo possível para vender realmente a sua proposta e a sua ideia de ação. Na segunda coluna, a gente tem o valor. O valor ele vai ser definido conforme a planilha de orçamento, que também vou mostrar posteriormente. O início da ação, a gente colocou novembro de 2022. Considerando todo esse processo de avaliação e conversão de propostas, a gente recomenda que as propostas sejam apresentadas com datas de 60 a 90 dias posterior à sua apresentação. Então, por exemplo, vou enviar uma proposta agora em setembro, coloquei o início em novembro, ou dezembro, ou janeiro, e assim sucessivamente. A gente pensou aqui nas datas da capacitação, apesar dela ter só 40 horas, a gente acabou colocando até fevereiro de 2022. Por quê? Porque sempre tem uma demora, às vezes, na prestação de contas, ou uma demora na questão de fornecedores. Então, quem já fez algumas ações vai saber exatamente isso. E também considerando o final do ano. Então, dezembro as coisas não funcionam muito, janeiro também não. Então, às vezes, no Brasil, vai desenrolar só depois do carnaval. Então, a gente pensou em fevereiro nesse sentido também. Qual é o tipo dessa ação? Nesse caso aqui, é uma capacitação. No modelo, a gente tem disponibilizado todos os tipos de ação também existentes. Vamos para a ação 2. Além da capacitação, a gente pensou para essa proposta também a realização de uma consultoria. O que seria essa consultoria? Seria uma consultoria para certificação em lixo zero. Então, seria uma ação complementar à capacitação, que seria realizada posteriormente. Então, aqui a gente descreveu o que as empresas vão receber durante essa consultoria e também descreveu um pouquinho sobre o que seria essa certificação. Então, explicou que existem 3 níveis de certificação, e o tempo de consultoria que está previsto por empresa. Então, no caso, estão previstas 20 horas de consultoria por empresa e são 15 empresas. Assim como lá em cima, o valor vai ser definido de acordo com a planilha, a gente colocou o início logo após a finalização da capacitação, então fevereiro de 2022, e colocou o término lá para novembro de 2023, que é a finalização da proposta, que vai durar 12 meses. E o tipo, nesse caso, é consultoria. A terceira ação que a gente colocou é a de gestão, estruturação, monitoramento e pesquisa de resultados. Quem já participou do Empreender passado sabe que essas ações eram denominadas ações obrigatórias. Então, nesse projeto, como a gente vai ter 12 meses de execução, a gente achou interessante incluir também alguma coisa de gestão, de pesquisa para verificação dessa proposta, desse projeto. O valor, assim como os demais, vai ser definido conforme a planilha, e o início vai ser novembro de 2022 e finalização novembro de 2023. Então, esse monitoramento da gestão vai ser feito ao longo do projeto todo. E qual que é esse tipo de ação? É uma ação de gestão. Tá claro, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade para me interromper. Agora vamos para o bloco 4. Até então, acho que está tranquilo o preenchimento, acho que não tem nada muito novo para vocês. Então, a gente tentou simplificar ao máximo e deixar mais claro possível para ser bem natural o preenchimento.
Vamos falar agora das premissas. Só um minutinho. Agora sim. O que são premissas? São pressupostos adotados de variáveis ou condicionantes externos. Então, são variáveis que estão fora do nosso alcance, mas não são eventos isolados. Então, o que seria uma premissa que é muito recorrente? A questão de inflação, políticas públicas, coisas que nos afetam e a gente não tem controle sobre elas, mas não são ações isoladas. Então, a gente tem recebido muitas propostas, por exemplo, com questões de lockdown e pandemia. Não é o ideal, porque o lockdown e a pandemia foi um evento isolado que aconteceu uma única vez nos últimos 50 anos, por exemplo. Então, não é algo que deve acontecer novamente. Pode acontecer? Pode, existe sempre um risco. Para essa proposta, a gente colocou 3 premissas. A primeira delas é a continuidade das políticas relacionadas à destinação de resíduos e à logística reversa. A segunda delas é a baixa variação do preço dos insumos. A terceira é a baixa variação do preço de energia. Então, são variáveis que a gente quer que aconteçam dessa forma, que se comportem dessa maneira, para que dê certo a execução do projeto. Aqui nesse slide, eu trouxe mais alguns exemplos de premissas que são muito usadas. Então, por exemplo, a questão da agricultura. Se for um projeto relacionado à agricultura, a gente pode colocar ausência de fatores climáticos adversos. Então, se tiver muita chuva ou pouca chuva, pode afetar o núcleo também, e pode ser que não dê continuidade ao projeto. Então, restrições legais, ambientais, questão de energia, a questão do taxa de crescimento do país, inflação. Então, para projetos que tenham uso de moeda internacional, tem a questão da taxa de câmbio também, tem a questão dos impostos. Então, tem diversas coisas que vocês podem colocar como premissas. O que não é premissa que a gente sempre vê também? A adesão dos empresários. Isso é o mínimo que a gente quer, isso não está fora do nosso controle. Então, também não é premissa colocar que os empresários vão aderir ao projeto. Isso já é pré-requisito para ter uma proposta e para ter um projeto. Não sei se o Rezende quer complementar alguma coisa nesse sentido. Sim, uma outra coisa, pessoal, a gente já está recebendo algumas propostas, porque o edital já está em aberto, né? E escaldado aí pelos problemas dos últimos anos, muita gente está colocando assim que não haja uma pandemia, né? Então, ou seja, a gente compreende que os negócios foram seriamente afetados, mas esses casos que aparecem, né, e que não são comuns, vocês não precisam colocá-los aí nesse aspecto, tá? Porque realmente é algo completamente imprevisível. E, obviamente, se ocorre, já é um motivo por si só, sem a necessidade de descrever lá na premissa. Aliás, se vocês conversarem com essas pessoas aí, nas suas faixas de 70, 80 anos, elas vão dizer que foi o único evento que eles viram nesses 80 anos de idade, foi essa pandemia, foi a única pandemia que teve, que realmente fechou os negócios, fechou o comércio, restringiu a movimentação das pessoas, enfim. Então, não precisam citar essa questão que não haja pandemia. Esporadicamente, eventualmente, na nossa sociedade, espero que isso não ocorra mais, né? Mas a gente está sujeito a esse tipo de coisa sem haver necessidade de descrever. Então, eu sempre digo o seguinte, a premissa é tudo aquilo que deve acontecer, o que não deve acontecer, que não está ao seu alcance para que o projeto seja bem sucedido. Então, como bem dito aí pela Ana, né, a questão muita gente coloca assim, que os empresários estejam comprometidos, né? Bem, se o empresário não está comprometido, você não precisa nem apresentar a proposta. A gente está imaginando que, quando se apresenta uma proposta, né, os empresários ali anuíram com aquelas condições que vocês colocaram lá dentro das propostas. Somente isso. Tá certo. Dando continuidade, então, a gente vai para o bloco 5. Agora é a questão do orçamento.
O bloco 5 é o bloco que a gente tem recebido mais dúvidas em relação a ele, pela questão da planilha ser nova, ser um novo modelo estabelecido para essa planilha de orçamento. Esse bloco ele deve ser preenchido conforme a aba de orçamento resumo por ação da planilha de orçamento. Eu vou baixar a planilha de orçamento aqui da mesma maneira como eu baixei aqueles outros documentos, naquela tela verde em planilha de custos. Então, vamos lá para o portal. Então, eu vou entrar aqui no início do portal. Como eu devo acessar? Aqui eu estou no login do gestor Nelson da FACESP. Como eu devo acessar os modelos? Alguém que prestou atenção sabe me dizer como devo acessar esses modelos? Ninguém? Projetos, Projetos. empreender apoio demandas. Empreender apoio demandas. E aí eu clico na entidade. Instituição. Aí, muito bem. E aí aqui eu consigo acessar o edital, avisos importantes, modelo de proposta e a planilha de custos. Agora eu vou baixar a planilha de custo com vocês, que vai ser o que a gente vai utilizar agora. Então, essa aqui é a planilha de custos. Aqui tem uma aba de instruções, então está bem detalhado o que você deve fazer na planilha. Mas aqui eu vou tentar explicar de uma outra maneira. Então, voltando lá para a apresentação. Qual que é o passo 1 para o preenchimento da planilha? Então, depois que a gente já baixou a planilha, o que a gente tem que fazer? O passo 1 é clicar nas abas correspondentes aos tipos de ações pretendidas. Nesse projeto, a gente tem 3 tipos de ações. Não sei se vocês lembram. Que eram as capacitações, as consultorias e a gestão. Então, a gente vai vir aqui na planilha e clicar em capacitações, consultoria e gestão, certo? Vamos começar com a capacitação. Então, cliquei aqui, eu estou na aba de capacitação. Qual que é o segundo passo? O segundo passo é já na aba correspondente ao tipo de ação, selecionar na coluna a fase descrição da atividade para escrever o nome da ação conforme o bloco 3. Então, aqui em frente ao ID, o A1, vai ter descrição da atividade. Essa descrição da atividade, ela vai ser o nome da ação. Não precisa descrever conforme aquele bloco 3 tão grande, só colocar o nome. Então, vamos lá. Vamos lá na planilha e descrever a atividade. Então, eu seleciono aqui. Primeiro, eu habilito a edição para conseguir editar a planilha. Aí, eu vou clicar na descrição da atividade, apagar a descrição da atividade e escrever o nome da minha ação. O nome da ação, ele vai ser capacitação, metodologia lixo zero, conforme o bloco 3. Capacitação, metodologia lixo zero. Certo? Aí eu dou Enter e tá ok aqui. Então, coloquei o primeiro nome. Aí eu vou fazer isso também com as demais ações. Aqui, como a gente está fazendo só um exemplo, eu vou fazer só o da capacitação. Mas, no caso, eu entraria aqui também em consultoria, e aí escreveria aqui no B1, consultoria, tal. E aí, colocaria o nome da consultoria. Eu não vou deixar aqui para não atrapalhar. Voltando lá, qual vai ser o próximo passo? Até agora está claro? Escrever o nome da atividade, pronto. Por que é importante escrever o nome? Como a planilha tem fórmula, ela vai identificar todas as ações que estejam com nome diferente de descrição da atividade. Se você não colocar o nome, informações dessa ação corretamente. Então, esse é um passo muito importante. Qual é o segundo passo? Segundo não, terceiro passo. Passo 3. Vamos preencher as colunas correspondentes ao valor unitário e quantidade para cada despejo elegível que compõe a ação. Então, vamos preencher a coluna de quantidade e valor unitário dessa ação. Então, vamos voltar lá. Em capacitação. Essa capacitação eu vou ter inscrição
Não vou ter inscrição. Então, eu vou deixar em branco. Não vou preencher nem a quantidade, nem o valor unitário. Nessa capacitação, eu vou ter contratação de um instrutor? Vou. Eu não sei se vocês lembram, mas eram 40 horas essa capacitação. Então, eu vou colocar o número de horas aqui, 40. E o valor unitário desse consultor, eu vou colocar como R$ 220. Aí vocês podem ver que a planilha automaticamente vai gerar o valor total e vai alocar esse valor para a contrapartida financeira. Por enquanto, a gente vai deixar assim. Vamos para a próxima linha de despesa. Preparação e impressão de materiais educativos. Vou precisar? Vou alocar um pouquinho de valor nisso. Então, vou colocar sim. Vou colocar R$ 200 para isso. Ok. Fechado. 1.4. Custos relacionados à divulgação da ação. Eu vou precisar divulgar essa ação? Vou precisar fazer alguma atividade? Quero colocar aqui um valor também. Então, vou colocar vou botar um valor de R$ 3.000. Lembrando que tudo isso deve ser orçado e deve ter com base em algum valor de mercado. Não precisa ser exatamente o valor correto. A gente aceita umas oscilações para mais ou para menos que são condizentes. Mas se, por exemplo, vocês orçaram R$ 3.000 e de repente virou R$ 20.000, aí não é uma alteração ok. Próxima despesa. Consegue aumentar só um pouco o zoom, por favor? Claro, consigo sim. Melhor? Okay. Diminuir um pouco só para verificar, ver todas as colunas, só um pouquinho. Acho que vamos enxergar todas as colunas. Aí. Está ótimo. Ok? Custo de deslocamento. Então, nesse caso, essa consultoria que a gente contratou, ela é de São Paulo. Então, eu vou ter um custo de deslocamento para os instrutores e palestrantes. Então, suponhamos que vão ser 40 horas, ele vem só uma única vez para aplicar essa capacitação, que vai ser uma semana, por exemplo. Então, eu vou considerar aqui 2 viagens dele e um valor de 1.500 a passagem. Estou colocando um valor mais alto, porque as passagens estão subindo bastante, mas dizem que vai cair um pouquinho, então não sei exatamente o valor, mas colocamos um valor hipotético de 1.500. E 2, porque a gente está considerando que ele vai ter que vir até Brasília e voltar até São Paulo, então seria ida e volta. Hospedagem e ajuda de custo para esse instrutor. Ele vai passar os dias da semana aqui, então ele vai passar 5 dias, por exemplo. E aí, considerando o hotel e custos de alimentação dele, tem uma diária de R$ 400. Então, aqui eu vou ter mais R$ 2.000 para essa ação também. Locação de espaço. Aí eu vou pensar, vou fazer talvez no espaço da CACB, não sei onde eu vou fazer, mas vamos considerar que vão ser 5 diárias, né? 5 dias de capacitação. E eu vou considerar uma média de, por dia, R$ 800 essa diária. Ok. Locação de equipamentos audiovisuais. Não vou precisar, não vou colocar nada aqui. Coffee break. Coffee break eu vou querer colocar assim. Como que a gente faz geralmente esse cálculo do coffee break? Eu gosto de deixar aqui já no estilo de uma forma. Então, vamos pensar. Quantos coffee breaks por dia geralmente são servidos? Acredito que 2. Coffee break pela manhã e um coffee break ali à tarde. Então, eu vou colocar 2. Quantas pessoas... Oi? Só uma dúvida. O coffee break tinha sido vetado? Então, o coffee break, acho que o Rezende pode dizer melhor um pouquinho sobre o coffee break, da questão do Sebrae, como é visto pelo Sebrae. O coffee break, se ele... Pode falar. Deixa ela só terminar, Thales, que aí em seguida eu explico, ok? Uhum. Ok. Então, aqui a gente vai considerar 2 coffee breaks. Quantas pessoas a gente tinha no projeto? 15. Mas aí a gente tem um instrutor, aí a gente tem um consultor. Vamos colocar, então, 20 pessoas para o coffee break. Eu acho que é melhor do que colocar 15 exatamente, porque vão ter mais pessoas participando ali. Então, eu vou colocar 2. Vou botar vezes 20 pessoas. E vou botar vezes... Quantos dias vão ser? 5, né? Então, 2 vezes 20 vezes 5 e dou Enter. Então, eu vou ter um total de 200 coffee breaks. Qual que é o valor unitário? Suponhamos que seja R$ 20.
Então, aqui eu vou ter 4.000 também para o Coffee Break. Se quiser falar sobre Coffee Break, Rezende, fica à vontade. Tá, deixa eu só... pessoal, o objetivo dessa planilha aqui é o que acontecia nas edições passadas. Vamos pegar essa parte aí da capacitação metodologia zero, né? Ela, por enquanto, não sei se vocês estão vendo aí no lado esquerdo da tela, né? Ela está com R$25.000, totalizando R$25.000. Então, as pessoas colocavam lá R$25.000 e a gente tinha que fazer uma análise em cima sobre esse valor. E, de repente, quando vinha a prestação de contas lá, aparece capacitação de metodologia lixo zero, consultoria R$25.000. Como é R$25.000 de consultoria? Ah, mas vocês aprovaram. Então, da mesma forma que quando você apresenta um projeto ao Sebrae, o objetivo nosso é esclarecer um pouquinho mais sobre o que compõe a despesa, né, num determinado projeto de vocês. Então, a ideia é essa. Como toda planilha, ela não vai caber toda a situação. Por exemplo, talvez quem tivesse colocado alguma coffee break, alguma coisa assim, não saberia aí de usar essa fórmula. Aqui não tem a quantidade de pessoas, não tem a quantidade de dias. Então, vocês vão ter que usar um pouco da criatividade para fazer funcionar. Por exemplo, algumas entidades, né, elas preferem contratar o consultor, pagando o consultor, atribuindo a ele a responsabilidade, quando ele é de fora, de arcar com as despesas de transporte e hospedagem. Então, ou seja, aí o consultor ele já fornece aquele preço, incluso hospedagem. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que somar essa hospedagem e esse transporte, teoricamente, né, se for o caso, e jogar isso aí dentro de horas. Se você for fazer isso aí de horas de consultoria, fazer uma conversão para isso aí, para colocar ali na quantidade de horas. Então, é relativamente simples isso aqui, e depois isso aqui vai ser muito fácil. Então, algumas coisas muito importantes. Primeiro, quando o Thales falou de coffee break, existe lá na norma, quando o coffee break está voltado à atividade institucional do Sebrae, não há problema. O que significa isso? Você tem que ter lá o banner do Sebrae, aliás, o projeto já exige isso aí, né, que você faça isso aí. Qualquer coisa, o que você pode fazer, tá? Você joga esse curso de coffee break dentro de locação de salas, desde que seja no hotel, seja em um hotel onde foi realizado o evento. Você não pode pegar uma empresa de vídeo e jogar lá a alimentação, porque senão os preços vão ficar completamente distantes. Então, tem hotéis, por exemplo, que você paga o aluguel de sala para eles, né? E aí, o que você pode fazer? Você pode negociar que no preço da sala esteja lá incluso o coffee break, alimentação e assim por diante, ok? Pode falar, Thales. Ok, e se no caso for utilizado o espaço da associação? Bem, aí você vai ter que colocar... da associação talvez sirva também. Na associação também você consiga fazer isso também, sem nenhum problema. Ok, outro ponto aqui, quando você disse para jogar ali, às vezes, o custo de hospedagem e transporte ali para as horas do consultor, né? O valor da hora ficaria um pouco elevado. Para avaliação do projeto, isso não tem problema, não? Aí vai depender o quanto que fica elevado, né? Aliás, muitas pessoas perguntam, são duas coisas. Nós, CSB, quando apresentamos o projeto ao Sebrae, se nós colocamos uma planilha idêntica a essa que a Ana está mostrando, nós temos que apresentar comprovação desses orçamentos, fazer um orçamento prévio. Eu não sei se alguém aqui já apresentou um projeto para o Sebrae do Estado, normalmente não é diferente, porque é como se fosse recurso público. Nós não estamos exigindo orçamento prévio. Aí, existem duas coisas. Pessoal, então eu posso jogar o valor que quiser? Não, pessoal. Então, ou seja, eu tive recentemente, não só eu como a Ana, nós tivemos lá em Minas Gerais, numa oficina, né? E tinha uma consultora que já sabia tudo lá, os valores que normalmente a associação comercial paga, de coffee break, de sala, etc., de consultoria. Então, é isso que nós queremos. Então, ou seja, são aqueles valores efetivamente. Então, Thales, aí vai depender. Então, ou seja, se você tem um evento de 2 dias, por exemplo, o deslocamento custa extremamente caro, não é aconselhável você fazer isso aí. É aconselhável que você faça separadamente, tá? Então, ou seja, eu estou dizendo naqueles casos em que você achar melhor fazer isso aí, mas você tem que prestar atenção se o valor não vai ficar bastante elevado a ponto de não ter justificativa, ok? Deixa eu fazer mais uma pergunta, por favor, Rezende. Vamos supor que a gente apresentou separadinho, conforme ela preencheu na planilha. Depois, na hora do pagamento, vão ter que ser notas separadas. Por exemplo, eu vou ter que pegar a nota fiscal da passagem aérea para comprovar o transporte, ou eu posso apresentar uma nota de 25.000 de consultoria, já incluso tudo isso? Ótima pergunta, Tânia.
Isso aqui, pessoal, não significa, a Naindra que está participando com a gente, ela está enlouquecida lá quando começou a receber as propostas para fazer a avaliação. Isso não significa que na hora da execução deverá ser ou deverão ser esses mesmos valores aí. Não, porque senão vai ser um Deus nos acuda, né? Você pode ter variações desde que elas sejam razoáveis. Então, Tami, você pegar e jogar 25 mil de consultoria num curso de 40 horas não é razoável, tá? Então, ou seja, agora o que acontece? De repente, você pode pegar lá naquele valor de R$ 8.000 lá e colocar os custos de deslocamento lá, enfim, aí sim. Mas não me parece, tudo que eu digo é o seguinte, razoável. E não esquecendo que na execução financeira, aí sim, você tem que seguir as normas que está previsto lá no edital, fazer as 3 cotações, tá? Fazer as 3 cotações para que você possa fazer a execução. Então, aí no seu termo de referência... Não dúvida, acho que eu não perguntei bem, vou melhorar. Vamos supor, da maneira que está ali, eu tive um custo de deslocamento, vamos supor que R$ 10, tá? Porque eu não estou conseguindo enxergar o número dela. E tive uma consulta... Tá, tudo bom, pode falar. De R$ 20. Isso, melhorou. Aqui, ó, vamos achar onde que ela tá. Hospedagem e custo. Eu tenho R$ 2.000 de hospedagem e tenho 8.800 da consultoria. Eu posso apresentar uma nota de 10.800 para ser paga, ou na hora de pagar tem que vir uma de 8 mais uma de 2? Não, é isso que eu estou falando. Você pode apresentar uma de 10.800. Só que na hora que você for contratar, você tem que colocar lá, por exemplo, que o seu instrutor lá, que ele vai se responsabilizar pelo custo de hospedagem. Só colocar na observação. Beleza. Entendeu? Então não há nenhum problema. Aí você pode fazer isso aí. Ok. Bem, ok, Ana, por favor, pode continuar. Mais alguma dúvida em relação a isso aqui? A planilha? Então, depois de preenchido, você vai observar que todos os valores eles vão estar na coluna de contrapartida financeira. Então, vamos ver qual é o próximo passo. Passo 4. Além das ações que a gente já incluiu de consultoria e capacitação, pode ser verificada a necessidade de... São as chamadas ações obrigatórias. Então, isso envolve a gestão, estruturação, monitoramento, pesquisa e resultados. O valor máximo a ser alocado nessas ações é de 15% do valor do projeto. Então, a gente pode vir aqui na planilha e alocar um valor de até 15% para essa aba de gestão aqui. Então, da mesma forma, a gente vai preencher em relação a despesas bancárias, horas técnicas da equipe da entidade proponente, contratação de consultoria, o valor de hora trabalhada, despesa relacionada à viagem e deslocamento da equipe da entidade proponente, despesa de manutenção e escritório. Então, eu posso incluir tudo isso aqui que seja condizente com a proposta. Então, por exemplo, se eu enviei uma proposta de 3 meses de duração, não faz muito sentido ter uma ação de gestão, monitoramento e pesquisa de resultados, porque a ação vai ser de curta duração, vai ser uma ação rápida. Então, vou fazer um evento, vou participar de um evento, vai ser uma coisa pontual ali. Então, não cabe essa ação de gestão. Então, esse passo 4 é para verificar a necessidade ou não de ter essa ação de gestão. Nesse projeto aqui, a gente incluiu um valor para gestão também, porque é um projeto de 12 meses e que vai ter capacitação em consultoria e que requer um certo acompanhamento. Ana? Carolina, tenho dúvida aí também. Volta ali na tela, por favor, que você estava de orçamento. Sim. Aqui está falando que a gente tem as horas técnicas da entidade proponente. Mas a Cleide havia falado que a gente não pode ter valor para poder pagar o consultor. Então, aqui a gente não pode incluir o consultor, mas eu posso incluir, por exemplo, quem vai estar na recepção do evento, todo o restante do pessoal envolvido, sim, mas o consultor não recebe. É isso mesmo? Esses valores de horas técnicas da entidade proponente geralmente são do gestor do projeto da entidade proponente. Então, provavelmente seria, por exemplo, a Cleide fazendo esse monitoramento dos projetos, ou a Duda. Então, Isso aí, no caso, seria o repasse assim, para a gestora federal.
No caso, Isso, seria a gestora da entidade proponente, seria a gestão e monitoramento dela em relação aos projetos da associação. entendi. E, Ana, como é que ficaria a questão da nota sobre esse serviço? Aí eu acho que o pessoal do financeiro pode responder um pouquinho melhor, Naindra ou Rezende. Deixa eu só fazer um comentário primeiro sobre essas técnicas da entidade proponente. Isso aí, dependendo do acordo existente dentro do Estado aí também, ele pode ser da associação onde ocorre o evento, tá? Existe uma única restrição aqui. Obviamente, nós temos dois tipos de relação de consultores com as entidades, né? Sejam elas entidades proponentes, ou sejam elas a entidade que executa, vamos chamar aqui as associações comerciais. Quando existe um vínculo CLT, é definitivamente proibido que haja uma remuneração, porque isso aí está escrito na norma do SEBRAE, tá? E quando existe um vínculo de personalidade jurídica, né, aí é possível que seja feito isso aí. Então, aí depende de como é que a federação de cada estado vai conduzir essa atividade. E eu não sei quem fez a pergunta sobre se a recepcionista, etc., pode ser sem nenhum problema, que você contrata lá para o evento, um apoio, uma secretária lá para apoiar um determinado evento lá, aí você pode alocar isso aqui, também seguindo as instruções normativas. E parece que tinha uma outra pergunta, que era como deve ser a nota fiscal. Aqui, Isso, por nota exemplo, fiscal. vai ser de acordo com a atividade que foi executada lá. Então, seja acompanhamento, pesquisa, o monitoramento lá do grupo de empresários, né, ou do projeto tal lá do Empreender Competitivo. Tá, Rezende, eu vou repetir só para ficar bem claro. No meu caso, eu sou PJ e eu atendo a associação comercial. Essas horas técnicas para o projeto, eu posso emitir uma nota fiscal porque eu fiz a parte do meu contrato. Eu não sou CLT. Isso pode, correto? Pode. Aí, ou seja, você é de qual estado, Tânia? De Minas. De Minas. Pode, desde que haja acordo aí com a Federação aí do Estado de Minas Gerais. Tá, Ok? beleza. Obrigada. Por nada. E tem alguém mais com a mão levantada. Acho que é a Lucimeia. A Lucimeia. Isso mesmo. A Lucimeia aqui de ACI 7 Lagoas. Em relação até essa última pergunta, então, ou seja, porque existe duas gestão acontecendo, que é a articulação, no caso do projeto, porque você pode querer terceirizar a articulação e colocar essa articulação como custo, como também, como vocês colocaram, a associação comercial ela pode querer terceirizar todo o processo do núcleo, é isso mesmo? Só para eu entender melhor porque no caso específico de algumas associações comerciais, a gente percebe que a estrutura interna é muito restrita e pequena, até porque pós-pandemia todo mundo reduziu bastante o quadro para manter apenas as pessoas que iriam operar ali, né, o processo e produtos que aquela associação tem. E agora, para incluir um projeto novo, que é o Empreender, talvez faça de ser necessário, no primeiro momento, ter uma terceirizada para testar o quanto que essa unidade vai ser realmente algo que vai ampliar o número de associados, né? Porque pelo menos no nosso caso aqui o foco é esse, né? A gente, além de agregar valor para os nossos associados e manter a fidelização, a ideia também é isso, é que a gente tenha uma estratégia nova para trazer mais associados de forma segmentada. Então, eu queria saber se hoje, por exemplo, se for terceirizado, se existe algum problema na planilha de custos. Não há problema. A única observação que tem com relação à gestão, estrutura e monitoramento de pesquisa de resultados, né, é que esse montante aí, ele não pode ultrapassar a 15% do valor do projeto, tá? Então, é só a única regrinha que existe. E aí depende dos acordos com as federações que é feito em cada um dos estados, tá? Então, ou seja, isso é possível, depende da federação e é limitado, todas essas despesas são limitadas a 15% do valor do projeto, ok? Ok, obrigada. Por nada. Mais alguma dúvida?
Então, dando continuidade aqui. Tá, então, Ana, a gente já... só mais um, deixa eu só complementar. Claro. E tem uma outra coisa, pessoal, que esses 15%, independente de um determinado percentual, 5%, 10%, não se admite de nenhuma forma que taxa de administração ou qualquer coisa semelhante, tá? Então, ou seja, o que isso quer dizer? Efetivamente, tem que ser um trabalho realizado. Então, quando a Lucimeia fala terceirizar o acompanhamento de um projeto, né, o que é acompanhamento de um projeto? Né? Ele vai ter que produzir um relatório, né, materializar esse acompanhamento, aí, seja pela aplicação de pesquisas, seja pela realização de reuniões, seja para a produção de relatórios de acompanhamento das ações e assim por diante, ok? Bem, tem uma outra pessoa que está com a mão levantada aí. Acho que é a Aline. Aline, isso. Aline, por favor. A Aline colocou a pergunta no chat. Tá bom, aí responde lá no chat. Ela fala assim, tá, então tá bom. Posso aproveitar, então, Ana, e fazer uma última pergunta aqui, que não está relacionado ao processo, mas uma dúvida que eu fiquei. Porque como a gente aqui estamos com duas frentes, né? A ACI, que quer trazer, já é uma vontade antiga, né, de trazer esse projeto Empreender para Sete Lagoas, e hoje nós temos o Grupo Helenas, que é o núcleo de mulheres empreendedoras dentro da ACI. Então, a gente tem duas frentes, né? Uma frente que tem como foco, que é a ACI, ampliar os seus associados através da estratégia do empreender, e temos o núcleo de empreendedoras Helenas, que nós participamos também do lançamento do projeto Desenvolve Mulher Empreendedora. Eu queria entender a diferença de um e de outro, quer dizer, quando é que a gente está participando do empreender competitivo, quando é que a gente está participando do desenvolve, ou se é tudo a mesma coisa? Como é que funciona isso? Ok. Bem, o que acontece é o seguinte, são duas coisas diferentes, né? O Desenvolve Mulher, assim como o Empreender, cada um deles tem um grupo de ações definidas, tá? Então, o Desenvolve Mulher, ele não tem apoio a projetos. Ele tem já algumas ações que serão conversadas com as representações do Conselho em cada um dos estados, né, a possibilidade de atendimento às demandas. Já o Empreender, não, são os empresários que definem as ações que serão realizadas e ele tem esse apoio aos recursos desse Empreender que nós estamos aqui nesse momento trabalhando, né? Então, o Desenvolve ele não tem essa característica. E tem uma limitação no Empreender, que nós não podemos atender grupo de mulheres empreendedoras, porque foi uma exigência, né, do SEBRAE para que se aprovasse o projeto da mulher, porque não, o projeto da mulher tem uma quantidade de recursos significativos, né, para acompanhamento das ações lá. E aí, se quiser depois, a gente pode passar o contato com a pessoa responsável, né, por esse andamento aí da mulher, ou você pode conversar com a Federamina, que tem acompanhado essas questões aí. E ela poderá dar mais informações como é que vocês poderão se alinhar, né, a esse projeto da mulher empreendedora. Gratidão. Ok. A Denise, por favor. Bom dia, Rezende. Bom dia, pessoal. Rezende, só para ratificar isso aí, então, empresas que sejam lideradas por mulheres empreendedoras não poderão participar do Empreender. Não. Existe uma diferença muito sutil. Eu tenho um núcleo de academia, né? E todos os empresários que lideram esse núcleo de academia são mulheres. Então, não há nenhum problema atender esse núcleo de academia. Eu tenho um núcleo de
mercado. E, coincidentemente, né, todos os empresários que lideram esses empreendimentos são mulheres, não há nenhum problema. Agora, apareceu um núcleo de mulheres empreendedoras, mulheres empresárias, aí eu não posso. E aí, pessoal, observe o seguinte, existem algumas coisas, efetivamente, né, ou seja, nós temos um cadastro no portal do Empreender lá, que, apesar de ter uma tendência a ser atualizada quando há repasse de recursos, mas nós temos todos os núcleos. Então, não adianta ir lá alterar o nome do núcleo, falar que agora se chama um núcleo de inovação, um núcleo de tecnologia, às vezes passa despercebido, deixa lá o próprio histórico do núcleo lá e a gente consegue identificar que era um núcleo de mulheres empresárias. Então, eventualmente, se tem alguma ação, esse edital agora, ele permite que você atenda empresários de uma forma geral na entidade, tá? Então, nada impede que a federação ou a associação comercial, por meio da federação, possa desenvolver um projeto voltado para os empresários de uma forma em geral. E aí, de repente, nessa ação aí, vem uma série de mulheres, não há problema. O que não se vai se atender são os grupos já formados de mulheres empreendedoras, né, que integram os conselhos de mulheres, os núcleos de mulheres empresárias. Isso nós não podemos, por uma exigência legal do SEBRAE. Eu não sei se eu fui claro, Denise, se você conseguiu entender. Claríssimo. Foi excelente tirar a dúvida, viu? Tá bom. Okay. Inclusive, até só aproveitando, então, complementando, significa que se nós, enquanto associação comercial, porque eu estou nas duas diretorias, né? Diretoria de Projetos e Parcerias da CI e Diretoria de Projetos e Parcerias da Lemos. Se lá na CI a gente optar em fazer um trabalho segmentado, tá? Então, no caso aí, panificadoras. A gente está levantando uma demanda das panificadoras. E no meio de 30 empresários, tem lá 5, 4 que são mulheres, ou seja, nós não somos núcleo, nós somos um núcleo, aliás, nós não somos a Câmara da Mulher Empreendedora, nós somos o núcleo panificação, por exemplo, que no meio de 30 tem 4 que são mulheres. Neste caso, ok, não é isso que a gente... Isso. Inclusive, as 30 panificadoras poderiam ser mulheres, tá, Lucileia? Então, as 30 poderia, desde que o foco fosse associação e não movimento de empoderamento feminino, tipo isso. Isso, exatamente isso. Exatamente. Ok, compreendido. Mais alguma dúvida? Então, vamos para o próximo. A gente preencheu as colunas de quantidade e valor unitário, e aí, após preencher, é gerado automaticamente o valor total, e automaticamente esse valor é alocado como contrapartida financeira. Então, o próximo passo é a gente alocar esse valor entre as fontes de recursos, que são subsídio, contrapartida econômica e contrapartida financeira. Como que a gente vai fazer isso? O primeiro passo é verificar o valor total alocado ao projeto na aba de orçamento resumo. Então, vamos lá para a planilha. Então, na planilha, a gente vai ter uma aba chamada orçamento resumo, que é essa aqui. Aí, aqui vai aparecer o valor total do projeto, onde eu estou clicando aqui os 25 mil. Não está aparecendo o valor total porque a gente só preencheu a etapa de capacitação. Mas após preencher a consultoria e a gestão, a gente teria esse valor total de 127 mil. A contrapartida, ela é dividida entre 55% o subsídio, que seria o máximo do valor de 55%, e a contrapartida é o restante dos 45%. E essa contrapartida, ela pode ser dividida 22,5% para a contrapartida econômica e 22,5% para a contrapartida financeira. Observem que essa divisão, ela muda um pouquinho no caso específico das missões, participações em feiras e eventos. Então, nesses casos, o valor muda um pouco para 40% de subsídio e 60% de contrapartida, sendo exclusivamente financeira. Alguma dúvida aqui nessa parte dos valores? Sim, Ana. Eu queria que ficasse mais claro o que é participação em feira. É uma missão de eu ir conhecer uma feira ou eu montar um stand numa feira? Essa participação em feira seria uma missão para você ir visitar uma feira.
Seria esse cenário, em que tem uma viagem, tem um deslocamento apenas para participar como telespectador, não participar como exposição em feira. A exposição em feira entraria em outro... entraria no valor normal, de 55%, 45%. Beleza, obrigada. Então, a gente pega esse valor total, no caso, 127 mil, e a gente pode calcular o valor máximo ou mínimo que a gente pode alocar em cada uma das fontes de recursos. Então, eu pego aquele valor total do projeto, 127 mil, e multiplico, por exemplo, 0,55. Aí eu vou ter o valor de 69.850. Esse é o valor máximo que eu posso distribuir na coluna de subsídio aqui, entre cada uma deles. Então, aqui na capacitação, na coluna de subsídio, eu posso colocar o valor aqui, posso colocar o valor aqui, e posso colocar o valor aqui, nessa aqui. Ui. Tá, respira que agora você embolou tudo. Você foi, virou, voltou e não deu tempo de acompanhar onde você estava indo. Volta. Tá, então, vamos voltar. Ana, estão pedindo para colocar em modo apresentação, que não está conseguindo visualizar. Ah, tá. Deixa eu colocar aqui. Tá. Então, a gente pega o valor total do projeto. Tá aqui tudo ok. No orçamento resumo, ele vai gerar o valor total do projeto. Certo? Acho que até essa parte vocês acompanharam. Então, a gente vai pegar esse valor total e vai calcular os percentuais. Então, num cenário normal de uma ação alocada 55, 22,5, 22,5, a gente calcula os percentuais como? A gente pega esse valor total de 127 mil e multiplica pelo valor máximo ou mínimo alocado em cada uma das fontes de recursos. Então, vamos pegar aqui os 127 mil e multiplicar por 0,55. Isso significa que eu posso colocar o máximo de valor em subsídio, naquelas colunas que eu vou mostrar aqui novamente, R$ 69.850. Então, vamos lá ver. O que são essas colunas? Elas são essas colunas do subsídio de cada tipo de ação escolhida. Então, eu estou aqui em gestão, eu estou em subsídio. Eu posso alocar até 69 mil aqui. Aqui nessa parte de capacitação também posso colocar aqui. E nessa parte de consultoria também posso colocar aqui. O total da capacitação, da consultoria e da gestão pode somar em subsídio 69.850, que é aquele valor lá. Agora ficou mais claro? Sim, é que só você tinha mudado de planilha, mas aí eu entendi. É porque você só mudou de ação, mas está sempre na coluna do subsídio. Beleza. Isso. Na coluna Ana, eu queria que você voltasse. Oi. Por favor, eu queria que você voltasse, porque para mim ainda ficou confuso. Tá, eu vou tentar explicar aqui novamente de uma outra forma. Então, essa parte aqui você entendeu, da divisão dos valores, do cálculo. Sim, tá. Sim. Então, a gente sabe que tem esse valor de 69.850. Então, eu vou vir aqui em subsídio, por exemplo, eu tenho 8.800 de contrapartida financeira. Eu posso alocar aqui 8.800. Como é que eu aloco? Eu escrevo, e aí o valor vai passar para cá. Ok? Aqui eu posso colocar 3.000 e o valor passa para cá. Toda essa soma de valor de subsídio das colunas referentes aos tipos de ação utilizadas, lembra que a gente está utilizando capacitação, consultoria e gestão. Então, capacitação, consultoria e gestão. Eu posso alocar o máximo 69 mil nas colunas de subsídio dessas 3 tipos de ação que eu estou utilizando. Não sei se deu para entender. Alguma outra dúvida? É isso que eu quero que volte, é porque talvez aí eu comi mosca. Quando você fala capacitação, consultoria e gestão, e de 129 mil a gente vai para 69, eu estou usando só o 0,55, é isso? Só o 0,55, a gente está falando só de subsídio. É o primeiro cenário. Então, aqui, eu tenho 0,55 do valor total, é o máximo de subsídio. Esse aqui seria o valor do Sebrae. Então, o valor do recurso do Sebrae. Esse seria a fonte de recurso. Então, esse valor aqui eu posso alocar. Aí, se a gente vai para o cenário, por exemplo, de contrapartida econômica, então a gente pode colocar o máximo 22,5% do valor total. O valor total continua sendo os 127,
Então, a gente faz também essa conta. Então, a gente pode fazer 0,225 vezes 127 mil. Aí seria 28.575. Esse é o valor máximo que eu posso alocar de contrapartida econômica. Só que aí tem um detalhe. A contrapartida econômica não é basicamente jogar o valor lá. Eles são recursos mensuráveis sem o desembolso financeiro direto. Então, o que seria isso? Vou dar um exemplo do que seria uma contrapartida econômica. Vou fazer a capacitação e vou utilizar como local a própria ACE. A ACE não vai me cobrar o aluguel desse espaço durante os dias que eu vou fazer a capacitação. Mas se ela fosse cobrar o valor seria tal. Então, isso seria uma contrapartida econômica. Então, eu posso colocar o valor lá, mesmo que eu não vá pagar a ACE, esse aluguel tem um valor, mesmo que eu não esteja desembolsando esse valor. E tem que ter a comprovação. Então, como é que eu vou comprovar isso? A ACE paga o aluguel mensal de R$10.000. Então, eu vou dividir pelo tanto de dias, e os dias que eu for utilizar vai dar um valor X, de R$1.000, por exemplo. Então, eu posso colocar esse valor como contrapartida econômica. Ou seja, a gente pode destinar uma parte da despesa administrativa da CE para esse 0,225 se tiver correlacionado com os objetivos do empreender. Exemplo, você citou aluguel, internet, uma faxineira que, de repente, precisou para manter o espaço limpo. Então, ou seja, se estiver alinhado aos interesses do empreender, eu posso delegar uma parte dessa despesa da CE para essa contrapartida econômica e justificar. Isso, só que tem que ser tudo comprovado. Então, por exemplo, pessoal de comunicação. Então, às vezes a CE já tem uma equipe de comunicação e vai utilizar para fazer o material tal. E aí teria um custo tal, mas só que a CE já paga esses profissionais. Então, poderia ser colocado como contrapartida econômica também. Ana. Oi. É Nelson da Facesp. No caso da contrapartida econômica de locação de sala, também pode se comprovar quando a associação ela tem uma tabela que ela faz a alocação da sala. Isso, pode então, sim. Eu posso usar lá, ela cobra meio período R$500. Então, eu posso usar essa tabela também para fazer essa comprovação, pode, correto? Sim. Pode sim. Ok, obrigado. O pessoal do financeiro pode, né? Na Indra e no... Mas no meu entendimento pode sim. Tem que ter uma forma de comprovar de que aquilo tem realmente aquele valor. Porque você não pode colocar assim, R$1 milhão a contrapartida econômica. Tem que ter alguma fonte de base, né? Sim, perfeito. Então, geralmente tem as tabelas já que eles utilizam para alocação, né? Aí é o ideal, que aí vocês têm o valor de mercado, então tá ótimo. Tá bom, obrigado. Mais alguma dúvida aqui nessa parte? Ana, no caso, quando a gente coloca, por exemplo, né, contrapartida econômica, nesse caso que você está simulando aí, 127 mil, certo? Vamos supor que terá esses 22,5 de econômica. Isso. Então, ficaria de dinheiro disponível, né, 75%, 55% do subsídio e 22,5% da financeira por parte dos empresários. Mas o meu projeto custa 127 mil. E eu vou ter de dinheiro, de fato, 98.425, certo? Porque os 22,5 da econômica não é dinheiro em si, vamos falar assim. Seria então, no caso, eu teria que jogar um pouquinho para cima o valor do meu projeto para, depois que descontar a contrapartida econômica, eu chegar nesses 127 mil. Não, os 127 mil, ele já é incluída a contrapartida econômica. Ela pode ser utilizada ou não. A contrapartida econômica, ela é opcional. Se, por exemplo, vocês não vão ter contrapartida econômica, não tem problema nenhum. Então, fica 55% subsídio e 45% contrapartida financeira. A contrapartida econômica é uma forma de ajudar a compor a contrapartida do projeto. Então, se vocês já têm um aluguel, já têm uma equipe, é uma forma de vocês terem um valor sem ter que desembolsar esse valor. Porque esse 22,5% de contrapartida econômica seria desembolsado por vocês, por exemplo. A contrapartida é desembolsada pelo pessoal da ponta.
Então, esse 22,5 colocado em contrapartida econômica é para amortizar esse valor de contrapartida. Então, a gente vai colocar valor em coisas que têm valor, mas não vão ser desembolsadas. Não sei se ficou claro. Ah, tá. Entendi. Sem contar também, Ana, que para nós da associação, que de uma certa maneira a gente precisa de, como diz o Nelson, sobre os produtos que a gente tem. Um dos produtos é o próprio auditório, e às vezes a gente até cede a estrutura humana da associação para alguns terceirizados, exatamente para recuperar dinheiro, porque como a gente tem que ali fazer dinheiro com várias coisas, e aí essa contrapartida econômica seria uma maneira de ratear essa disponibilidade da infraestrutura humana e física da própria associação para poder estar à disposição do empreender. Já que o empreender, ele não dá uma contrapartida para a associação direta, porque não é um produto, né, para venda, na verdade, ele é um produto para fidelização e prospecção. Então, ou seja, a contrapartida econômica seria uma maneira, pelo menos, de minimizar a despesa administrativa dessa associação. Seria isso? Isso, exatamente. Só que aí tem que ficar sempre atento à questão da comprovação dessa contrapartida econômica, porque a gente teve nos outros anos uma dificuldade muito grande do pessoal comprovar. Então, eles colocavam um valor ali de contrapartida econômica e não sabiam como justificar esse valor. Então, ele tem que ser sempre justificado. Então, a questão dos funcionários tem que ter uma folha de pagamento atrelada, alguma coisa que mostre as horas referentes que foram usadas para o projeto, a questão do aluguel, da forma que o Nelson falou, ou dividindo o valor do mês. Tem que ser sempre algo que comprove esse valor de contrapartida econômica. Ana, aí fica uma dúvida. Por exemplo, a gente loca o auditório. Então, a gente tem uma tabela comercial que a gente já loca esse auditório. Essa tabela é a comprovação do valor do auditório? Sim. É o mesmo caso do que o Nelson falou. Comprova, assim, se ele tem um valor de mercado alugado, a CEA não vai cobrar de vocês, mas se fosse cobrar, seria esse valor. E aí você pode colocar isso como contrapartida econômica. Ana, aproveitando esse gancho aí da contrapartida econômica, nesse caso, vai precisar ter 3 orçamentos, no caso do espaço, porque normalmente você tem lá da associação comercial que ela tem um valor, só que é um valor padrão, pode ser um orçamento de mercado, só que normalmente em outros projetos, por exemplo, nós tivemos que até verificar orçamentos de espaço de hotéis que locam espaço, né, para a gente poder tá fazendo essa parte aí em relação ao valor, né, da parte da contrapartida econômica. Ou, nesse caso, sendo na associação comercial, poderíamos considerar somente o orçamento da associação comercial. Deixa eu só responder isso aqui, Ana. Marcelo, é o seguinte, não precisa de 3 orçamentos, tá, da tabela, só essa tabela serve. Aliás, mesmo em hotel, se você tem uma tabela, né, você não precisaria de 3 orçamentos. Tudo que você tem tabela, você não precisaria de 3 orçamentos, porque se trata de recurso de contrapartida, não é recurso do SEBRAE, e aí obrigatoriamente você tem que ter os 3 orçamentos. Então eu vou dar um outro exemplo, aqui, e a questão quando a prefeitura cede um ônibus, por exemplo, tá? Aí sim, nesse caso, você vai precisar de 3 orçamentos, porque a prefeitura, ela não loca ônibus. Então, eu não posso colocar lá, a prefeitura cedeu um ônibus para que se desloque de São Paulo a Ribeirão Preto. Aí você vai colocar lá 300 mil reais, tá? De ônibus. Mas baseado em quê? Aí você sim vai ter que fazer um orçamento entre 3 companhias de ônibus para pegar o preço médio dele. Mas toda vez que existe uma entidade que foi parceira da associação comercial, foi parceira da federação e cedeu alguma coisa, e esse cedeu alguma coisa, já existe um preço tabelado, você não precisa de 3 orçamentos. Tá? Por exemplo, um outro detalhe, né? Vamos supor que o evento do empreender está inserido aí, ocupa um dia, de 3 dias aí de um determinado local. Aí você já tem um contrato ali, 3 dias daquela sala ali. Então, você vai pegar 30% daquele valor ali e jogar para o empreender, sem a necessidade de 3 cotações, entendeu? Então, ou seja, você vai precisar dessas cotações quando você não tem o valor definido. Tá? E você não pode arbitrar, então, esse ônibus que a prefeitura, naquele exemplo que eu citei,
deu aí para realizar a missão. Tá claro? Ok. Cira levantou a mão também. Fazendo pergunta. A Cira, por favor. Então, no caso nosso, nós tiramos nota fiscal de aluguel de sala, quando a gente loca o espaço nosso aqui. Nesse caso, nós podemos tirar nota fiscal para comprovar? Bem, tirar a nota fiscal aí não, porque aí você vai ter que pegar recurso do projeto, né? Aí ele entra, quando é recurso do Sebrae, entra das 3 propostas, tá? Primeiro, o dinheiro tem que transitar pela conta, né? O dinheiro tem que transitar pela conta e aí você tem que ter as 3 cotações lá. Agora, eu sugiro que não faça isso aí com recurso do Sebrae, tá? Porque a entidade é beneficente. Então, ou seja, se você colocar esse recurso como um recurso financeiro contrapartida, aí você poderia fazer. Então, você joga o dinheiro dentro da conta do projeto, R$1.000, e depois retira esses R$1.000 aí como utilização da sala. Ok, então. Pode continuar. Ok. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, como eu estava falando, para a gente distribuir esse valor nas fontes de recursos, basta escrever o valor, tanto na coluna de subsídio quanto de contrapartida econômica. A coluna de contrapartida financeira ela é gerada automaticamente de acordo com a diferença dos valores colocados nas outras 2 colunas. Então, como isso? Então, a gente está aqui em capacitação. Então, eu tenho, por exemplo, a preparação e impressão de materiais educativos. Eu tenho um valor alocado de R$200, um valor total. Esse valor ele foi automaticamente colocado como contrapartida financeira. Mas se, por exemplo, eu quero que R$100 desse valor seja parte do subsídio, então eu posso colocar R$100 aqui. Então, ao colocar R$100 aqui na coluna de subsídio, automaticamente a coluna de contrapartida financeira vai diminuir em R$100. E aí, assim, eu posso ir distribuindo todo o valor do projeto. Então, aqui, 3.000, eu posso botar 1.000 aqui em subsídio. Da questão do coffee break, se uma parte é cedida já aos funcionários, por exemplo, da própria entidade, eu posso colocar R$1.000 aqui em contrapartida econômica. E eu posso ir distribuindo da forma que eu achar adequada para o projeto, sempre respeitando aqueles percentuais, certo? Alguma dúvida aqui nessa parte? Aí, o que acontece? Se eu pegar e colocar um valor aqui maior do que o valor total, por exemplo, o valor total da ação é 3.000. Vai que eu coloco aqui 5.000. O valor vai ficar negativo. Aqui vocês podem ver, vai aparecer o menos 3.000. Vou dar um zoom aqui. Valores negativos não são aceitos, então eles mostram um erro. Então, eu vou ter que deletar e botar um valor adequado, que seria o máximo do valor total. Alguma dúvida nessa parte aqui? A planilha ela tá toda automática, então conforme a gente for preenchendo, ele vai gerando os valores. Então, depois de fazer isso, o passo 6, que é quase o último. A gente vai atualizar a tabela dinâmica em orçamento resumo por ação. Usa o modo apresentação, por favor. Tá. Ô, Ana, eu fiquei em dúvida aqui na contrapartida financeira do empresário. Porque eu até achei que você iria depois voltar nessa parte aí, que eu acho que inclusive é a mais desafiadora, porque a gente está lidando com cultura infantilizada dos nossos associados, aliás, dos não associados, né? Porque, na verdade, a gente vai desenvolver a cultura associativista nesse empreendedor que está lá no mercado e que a gente vai trazer para o núcleo, né, para desenvolver, primeiro, né, essa cultura associativista e depois o desafio que esse empreendedor tem. E aí a gente percebe que quando a gente fala, olha, você tem que investir tanto, começa o pesadelo, né? Porque na cabeça deles devia ser tudo de graça, né? Porque todo empreendedor infantilizado, ele acha que todo mundo tem que resolver o problema dele, inclusive a própria associação.
o governo, enfim. E aí, como é que eu queria que vocês pudessem comentar, ou então a Sala, que já tem experiência no empreender, de como que vocês têm feito para conseguir resolver a contrapartida financeira do empreendedor convidado, porque o associado, eu imagino que ele está com a cultura já enraizada para entender que ele tem que investir, é óbvio que ele deve investir, mas e aquele empreendedor que a gente vai desenvolver a cultura associativista e o hábito de investir? Tá, primeiramente você estava falando da questão do empresário não associado? Porque, na verdade, o que é a estratégia? Nós vamos trazer a pessoa, e aí sim, quando ela aceitar entrar no empreender, no núcleo, a proposta é que ele migre para a condição de associado. Só que ele está ali investindo para ser associado, mas meio que pagando para ver se vale a pena ou não, porque ele espera que a associação gere uma contrapartida para ele. Só que aí, se ele está pagando a taxa de associado e você ainda fala com ele que tem mais uma contrapartida financeira do projeto, do núcleo, né, empreender, como que é feito essa... Porque quando a pessoa tem... É igual contador, né? Não sei se a comparação está correta. Você está lá no contador e você tem uma expectativa que o que você paga de honorário para o contador cubra tudo, que faz parte ali na sua cabeça de situações tributárias. No caso do associado, quando ele começa a pagar aquela taxa de associação, ele começa a achar que tudo que vem da associação deveria ser totalmente gratuito para ele. Então, eu queria entender como que o grupo sugere que a gente trabalhe essa contrapartida financeira para aquelas pessoas que têm baixa cultura de investimento. Bastante, né? Bem, essa questão ela é muito abrangente, né? E tem diversas alternativas aí fora no Brasil. Então, normalmente, não existe muito segredo. Tá? Em alguns projetos, a gente já viu essa contrapartida sendo bancada pelas associações comerciais, tá? Em outros projetos, por meio de parcerias com outros atores do município, como uma indústria, como o governo, né, que faz a inserção de recursos, enfim. Agora, uma coisa tem que ficar bem claro, né? Eu costumo dizer que durante esses 20 anos de empreender aí, você aprende muita coisa. E uma das coisas, acho que mais importante não adianta a gente repetir os erros que foram repetidos aí no passado. Então, durante muito tempo, as entidades empresariais, algumas delas, se mobilizaram para criar núcleos setoriais, que é extremamente fácil você criar, mobilizar, mas que quando você os convida a contribuir, seja para a sustentação do projeto, para o grupo, eles simplesmente se desfiliam. Então, ou seja, dentro do conceito de sustentabilidade, é extremamente importante. Então, eu acho que o empreender agora, ele permite que você faça um projeto, né, e depois você coloque as empresas lá dentro desse projeto. Então, eu diria o seguinte, nessa situação, você vai ter que criar um produto atrativo para que as empresas paguem, né? Então, ou seja, quando você está disposto a pagar por uma peça de roupa ou está disposto a pagar mais caro por uma refeição, significa que você encontrou uma justificativa, algum diferencial naquele produto para fazer isso aí. Agora, se o empresário ele não está disposto a pagar, é porque ele não acredita. Então, ou seja, aí é questão comercial mesmo. Então, nós temos que fazer alguma coisa atrativa para que o empresário ele tenha disponível. Se você pensa, né, em jogar essa contrapartida para os empresários, para que ele possa fazer essa contribuição. Então, eu acho muito interessante, porque, às vezes, por que nós, por exemplo, a gente percebeu uma demanda muito grande, principalmente com a participação de missão. E por que nós alteramos, né? Colocamos uma contrapartida maior. A ideia que estava passando para a gente é o seguinte, viajar é muito bom, né? Desde que seja com o dinheiro dos outros. Então, ou seja, se o empresário não está disposto ele fala assim, a missão é extremamente importante, mas se não está disposto a contribuir com aquilo que é importante, é porque ela não é importante, entendeu? Então, ou seja, aí eu diria que é uma questão mercadológica de você fazer isso aí e nada impede de buscar parcerias. No passado, nós tivemos aí em Minas Gerais mesmo, 2 municípios, nós trabalhamos, aliás, não sei se foi 2 ou um município, nós trabalhamos numa parceria CACB, Votorantim e Sebrae, onde a Votorantim, o Instituto Votorantim bancou a contrapartida das empresas. Tá? Então, nada impede de se buscar essas outras parcerias por meio da federação ou por meio da associação aí.
Então, porque inclusive, é Miranda que está falando? Rezende que está falando. Rezende, que está falando. Rezende. Inclusive, quando eu vou para o mercado prospectar, por exemplo, projetos voltados para mulheres, as empresas, indústrias que querem, por exemplo, trabalhar a Agenda 2030 da ONU, elas ficam interessadas em colocar dinheiro porque elas têm recurso até para conseguir as certificações, né, delas lá do ESG, eu acho que é esse que é o termo. Isso. Isso. Então, ou seja, eles, para praticar, né, o capitalismo consciente, eles têm as bandeiras que eles querem defender. E que, inclusive, é uma das coisas que a gente quer aproveitar aqui em Sete Lagoas, que é entender exaustivamente a ODS 2030, para incluir no projeto os objetivos, né, da ONU, e através disso a gente conseguir atrair patrocinadores. Porque até ontem, como eu trabalhei por muitos anos no projeto Educação Financeira na Federal Minas, e a Duda falava muito dos projetos, o tempo todo, Lu, projeto, porque a gente tinha que sustentabilizar o projeto de educação financeira aqui em Minas, e a gente sabia que no mercado financeiro também existe recurso lá do FAT para atender, por exemplo, projetos que têm educação financeira, porque eles têm que cumprir também a agenda lá da OCDE, e do Banco Central. Então, quando a gente consegue incluir nesses projetos esses termos, a gente resolve esses 22,5, que é a contrapartida que seria do empresário, mas que, na verdade, você consegue achar alguém para ajudar a pagar a conta, porque ele está resolvendo alguma questão dessas empresas. Eu queria saber se aqui no Empreender faz sentido isso também, se a gente pode usar dessa estratégia, ou se aqui vocês têm outras ideias. Não, você pode usar essa estratégia, né? A única questão mais importante é que nessas parcerias, cada um tem as suas regras, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui um projeto da União Europeia que tem as regras diferentes do projeto Empreender. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo aí que você usou com a CBE, que você tem uma parceria com o governo federal, e que o governo federal também exige uma única conta para gerenciar os projetos que eventualmente você receba, né? Aí, como é que você vai fazer? Você já não atende à regra do empreender ou à regra do governo federal. Então, tem que ser conversado com esses outros parceiros como é que se faz para atender isso aí. Mas é perfeitamente possível fazer desde que você atenda as regrinhas aí. E, obviamente, né, por exemplo, essa questão ambiental, a questão do trabalho justo, né, ela está tudo contemplada aí dentro do empreender, não haveria nenhum problema em fazer isso aí. Ô, Rezende, então, só finalizando, depois a gente teria como saber mais como que a gente casa os interesses do empreender com o do governo, porque quando você fala governo, me interessa saber mais como é que o sistema funciona, para a gente poder atrair projetos que atenda a demanda do empreender, que não conflite com as demandas do empreender, mas que a gente possa aproveitar alguma coisa que já existe aí no governo federal, estadual ou municipal. Eu sugiro que você procure depois a Duda e aí ela marca uma reunião com a gente, aí a gente conversa sobre isso. Podemos combinar assim? Combinado, obrigada. Por nada. Rodrigo, por favor. Eu tenho uma pergunta para a Ana sobre o lançamento na planilha desses valores de subsídio. Porque os repasses do projeto por parte do empreender, da parte subsidiada, vai ser de 30%, 30%, 30% e 10%. Eu acho que é esse o andamento, né? Mas tem um valor aí de 0,22,5% até 0,22,5% da contrapartida econômica. Aí eu queria saber se tem que obrigatoriamente ser lançado nessa proporção ou, de repente, eu posso ter um custo que é mais urgente, vamos dizer, numa ação de 6 meses, meu projeto abrange uma ação de 6 meses, e vou ter um custo que eu vou ter logo no primeiro mês. Eu posso usar 100% desse custo subsidiado pelo próprio projeto ou pelo empreender. Ou se eu tenho que de fato, fazer essa divisão de 55% e 45% de contraparte, 55% do subsídio e 45% da contrapartida. Ok.
Ok, Rodrigo. É o seguinte, você pode ter essa distribuição de recursos dentro das ações aí da forma que você quiser, tá? Atendendo duas coisinhas básicas. Primeiro, a questão de missão, que é diferente, então, ou seja, existe uma contrapartida maior, que eu acho que é de 60% aí, né? A contrapartida e 40% é o subsídio. E essa contrapartida da missão, obrigatoriamente, ela tem que ser financeira, tá? E depois, no valor total, você tem que ter, tem que obedecer a regrinha, e quando tem missão, essa contrapartida, ela vai ser um pouco maior. Por quê? Porque aí você fala assim, pô, aí você compensa esse valor a mais na missão das demais ações. Você não pode fazer isso aí. Então, quando tem missão, a sua contrapartida ela vai ser maior que 45%. Bem, aí o restante, vamos supor o projeto sem missão, você pode, se você quiser colocar 100% em uma ação de contrapartida, seja ela financeira, econômica, não há nenhum problema. Agora, quando se trata dos desembolsos, ele segue a mesma lógica do desembolso da CSB. Então, vamos fazer o seguinte, no projeto de R$1.000, efetivamente, a CSB, então, ela vai entrar com R$550, certo? Está entendendo até aí? Sim, ela vai entrar com entendi. R$550. Então, e você vai entrar com R$205. O que acontece? Para você receber a primeira parcela, você vai ter que depositar 30% de R$225. Então, você vai depositar aproximadamente aí uns R$70, tá? Aí, aqui, não interessa se você tem lá 100% na última ação lá que está previsto para executar no final do ano. Não, a regra para a questão do desembolso é essa. Você deposita lá aproximadamente R$70, então logo você deposita, nós vamos depositar lá R$550. Aí pronto, aí houve essa execução financeira para receber a próxima parcela, mesma forma, você vai depositar aproximadamente outros R$70 e nós vamos depositar lá, aliás, eu falei R$500, na verdade era R$200 aproximadamente, e nós vamos depositar lá outros R$200, e assim por diante até dar o total de R$550. Está claro aí, Rodrigo? Sim, claro, entendi. Ok. Ok, obrigado. Por favor, Ana. Como o Rezende falou, não adianta, assim, por exemplo, colocar uma ação 100% de subsídio, e aí eu fiz ela primeiro. Então, conforme ele falou, você tem que ter o depósito da contrapartida correspondente para ser feito o pagamento, mesmo que você não tenha nenhum valor alocado de contrapartida financeira nessa ação e só nas demais. Acho que ficou claro. Entendi. Só mais uma coisa. Eu estou perguntando com relação à planilha que a gente estava preenchendo, que você estava prosseguindo aí com a instrução de lançamento. Na planilha, eu preciso necessariamente lançar 55% em uma ação, em uma determinada ação, 55% de subsídio e 45% de contrapartida, podendo ser 22,5% financeiro, 22,5% econômico, ou nessa planilha mesmo eu posso lançar como que para aquela ação foi 100% utilizado o valor do subsídio, contudo, para eu receber esse valor de subsídio, eu já fiz o depósito da contrapartida econômica. É só um detalhe assim, técnico mesmo da planilha que eu estou perguntando. Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Se você tem que respeitar esses percentuais por ação ou só no valor total do projeto? Seria mais ou menos o que você está perguntando. Então, 55%, 45% de contrapartida, ele não é necessariamente por ação, mas sim do valor final do projeto. E aí só tem que tomar cuidado quando tem a questão da missão, porque aí a missão ela muda um pouquinho. Aí a ação da missão ela tem que ser 40%, 60%, e aí, consequentemente, o valor final ali do projeto vai mudar um pouquinho. Vai mudar um pouquinho, porque você não pode compensar nas outras ações. Tá bom, ficou claro. Ok, deixa eu passar para o slide que a gente estava. Tá. Depois de finalizar todo o preenchimento, então a gente colocou aquela questão das quantidades, do valor unitário, gerou o valor total, redistribuiu. Aí eu vou entrar na aba de orçamento. Mais importante de todas. Então, eu chamo bastante atenção para ela. Essa que chama orçamento resumo por ação.
ela, na hora que você clicar, ela vai aparecer toda zerada aqui, vai parecer que não tem nada. Então, o que que a gente deve fazer? Clicar na célula, que está aqui, essa de gestão, estruturação e monitoramento e pesquisa, mesmo que ela esteja zerada, a gente vai clicar com o botão direito aqui e clicar em atualizar, para atualizar a planilha dinâmica. Então, atualizei. Então, ao atualizar, você vê que vai aparecer aquela que a gente preencheu, que é a capacitação, metodologia, lixo zero. E se a gente preencher de consultoria e as demais, estudos, visitas, ela vai aparecer aqui. Então, essa é a parte mais importante que requer atenção, que ela não é automática. Então, repetindo aqui, eu vou voltar. A gente vai clicar numa das células que já tem aqui, no botão direito, atualizar, e aí os valores vão ser gerados. Aí, depois de gerados os valores, eu vou aqui conferir como é que ficou essa distribuição. Nesse caso aqui, ficou 51,5% de subsídio, 4% econômica e 44,4% financeira. É um valor ok. Por quê? Eu posso máximo 55%, eu posso máximo 22,5% e eu posso mínimo 22,5%. Então, aqui eu vou ter o valor total. E aí, esses valores gerados, eu vou copiar e vou colar no modelo de proposta. Lembra que a gente estava aqui no modelo? A gente tinha o bloco 5 de orçamento. Então, eu vou copiar os valores para cá. E aí é bem simples, só copiar e colar, ele vai automaticamente. Vou voltar aqui para cá. Então, aqui, conforme eu expliquei, ó, a gente vai clicar no botão direito e vai clicar em atualizar. A apresentação, não sei se o pessoal já compartilhou, mas ela vai estar disponível. E aí ela funciona como um guia. Se você olhar cada um dos slides, você consegue se guiar para preencher a planilha de orçamento também. Já está no chat. Ah, então ótimo. Aí o passo 7, conforme eu falei, a gente vai copiar aqueles valores e colar lá no modelo de proposta. E é bom conferir se o valor está correto ou não. Aqui eu fiz o valor completo, considerando 127 mil. No exemplo, a gente só preencheu a capacitação, metodologia lixo zero, mas se tivesse preenchido o restante, ficaria mais ou menos assim. E aí é bom conferir, gestão, ultrapassa 15%? Não, então tá ok. Aqui ele vai estar dando mais ou menos 10%, que seria 12.227. E o valor de cada contrapartida está ok também, 55, 17 e 27. Aí depois de copiado vai ficar mais ou menos assim, o bloco 5 de orçamento lá do modelo de proposta. Aí depois tem outra informação importante. Os valores que a gente for tirar de cada uma das ações, a gente tem que colocar lá em cima. Lembra que estava um valor a definir conforme planilha? A gente tem que preencher também. Então, aqui, no caso, ficou 25 mil. E é assim sucessivamente em cada uma das ações. Alguma dúvida, pergunta? Estamos prestes a finalizar. Muito obrigada aí, pessoal. Então, vamos lá. Estou à disposição. A gente que agradece a paciência com a gente, Ana. Mas vamos lá. Depois que eu preenchi todas as planilhas, que a gente for voltar para o portal para poder anexar. Os orçamentos são anexados já agora, nessa fase, ou depois que ele vira projeto? Tá. O orçamento, ele é idealmente anexado agora, para a gente ter uma ideia dos custos. Até para organizar a ação, o ideal é que seja anexado agora. Não é obrigatório usar os modelos, mas são sugestões. E quanto mais informações vocês derem logo no início, mais rápida vai ser a etapa de conversão e mais fácil vai ser a avaliação e a aprovação do projeto. Então, você consegue abrir a tela como é que a gente sobe o arquivo para você? Tá. Nesse caso de subir o arquivo, ele vai ser feito pelo gestor da entidade proponente. Você é de Minas Gerais, não é? Isso, então eu vou mandar tudo para o e-mail da Federal Minas tudo e eles vão subir. Isso, aí eles vão subir. Mas aí, como é que funciona essa parte de subir a proposta? Naquela mesma tela que eu mostrei, vai ter aqui uma inclusão de proposta. Só que essa etapa de inclusão de proposta, ela é exclusiva para os gestores da entidade proponente. Então, vai ser para os gestores da federação. A não ser que a Federaminas autorize mais alguém a ter acesso a isso, e o acesso é restrito. Então, no seu caso, ao entrar no portal, provavelmente não vai aparecer essa etapa de inclusão de proposta.
Mas aqui eu posso Entendi. mostrar Agora, um pouquinho como é. Você clica na inclusão de proposta, aí você vai colocar o arquivo da proposta em PDF, obrigatório assinado, o documento em Word, a planilha de orçamento, digitar o título, o valor e pronto, salvar. E aí a proposta vai ser enviada. ok. Aí uma outra pergunta. Eu tenho um núcleo de escolas. Aí essas escolas, elas querem, por exemplo, trazer uma capacitação que é bem vista no mercado. Vamos supor o Cortella. A gente pode vender ingressos para poder usar como contrapartida financeira, ou se ele vier, tem que ser exclusivo para os colaboradores das escolas do núcleo. Calma, deixa eu ver se eu entendi. Vocês vão contratar uma capacitação reconhecida e quer saber se vocês podem vender para outras pessoas sem ser participantes do núcleo para participar, é isso? Isso. Pode. Tá. Sim. Pode. Mas a gente já respondeu. Ótimo. Tá. E aí esse valor vai entrar como contrapartida financeira. Isso, só que aí, bem, ele pode entrar primeiro numa conta da associação e depois tem que ser transferido lá para a conta do projeto. Então, esse tipo de iniciativa pode ser feito, tá, pessoal, sem nenhum problema. De fazer, por exemplo, às vezes é fazer uma rodada de negócios ou alguma coisa assim, pode-se cobrar ingresso, né, de uma forma geral, o núcleo pode cobrar ingresso e depois esses recursos eles entrarem como contrapartida financeira, sem nenhum problema. Ok. Bernadette, por favor. Bom dia, falo do Rio Grande do Sul. Para mim é uma oportunidade bem grande, porque a gente nunca participou, então são vários desafios. No caso ali, eu posso abrir então e ter a cobrança do ingresso, mas isso não significa que eu precise direcionar o ingresso só para pequenas e micro, obviamente, né? Porque o edital é para pequenas e micro, correto? Sim, agora, bem, você tocou num ponto importante, né? Observe que a gente espera a questão, principalmente aí de empresários sendo atendidos. Aí depende muito da ação. Então, quando você vai promover um evento de um núcleo setorial e você vai ter palestras voltadas para a sociedade em geral, e essas palestras, elas são voltadas, elas têm que ser voltadas para o empreendedorismo, tá? Então, diríamos o seguinte, eu não posso, lá com o recurso do projeto, contratar alguma coisa que vai ser para o cidadão em geral. Um curso motivacional, um curso de Enem, por exemplo, alguma coisa assim. Então, isso não faz o mínimo sentido aí. Então, ela tem que ser voltada aí para os empresários. Aí, quando se trata de empresários, o núcleo ele pode fazer essa comercialização de ingressos para empresários. Ok, Bernadette? Sim, obrigada. Ok. Cleia? Cleia, está com a mão levantada? Não estamos ouvindo o seu áudio aí, Cleia. Rezende, eu vou aproveitar, Denise, que a colega não se manifestou ainda, em relação aos acessos, só para a gente fortalecer aqui o meu entendimento. Em relação aos acessos ao portal, as associações, os gestores de cada projeto de uma associação, de um núcleo, vamos colocar assim, ele tem um acesso ao portal, mas são as federações que incluem as propostas e orçamentos. É isso? Ótimo. Deixa eu aproveitar, e já que a gente está se aproximando aí do final. Bem, o que acontece? Nós definimos, dentro do edital, por uma determinação da diretoria, né, que esse edital ele é voltado para as federações. Tá? Então, ou seja, as federações elas são as únicas que podem ser as entidades proponentes. Eventualmente, se uma ou outra federação quiser delegar esse acesso a uma associação comercial, ela pode fazer, mas isso é da federação. Desculpa. Aí a gente tem aquela questão também, aquela rubrica de gestão que está limitada a 15%. Então, cada federação trabalha aquela rubrica de uma forma diferente, tá?
e quem compete analisar essas propostas que são apresentadas aí pela associação comercial, né, normalmente o processo parte das associações comerciais também são as federações. Agora, uma vez aprovados os projetos, né, aí também há critério da federação, as associações comerciais vão ter acesso completo lá às propostas, por quê? Porque, inclusive, a execução ela vai acontecer lá na ponta. Então, e esse nível de acesso, quem vai definir também é a federação. Então, a gente imagina que toda aquela parte da execução financeira, para evitar a questão de correios, né, porque as ações elas vão acontecer dentro dos municípios, aí vai ser feito aí pelas associações comerciais locais, dependendo aí de cada federação, de cada estado. Ok, Denise? Então, ou seja, respondendo a sua pergunta, somente as federações podem apresentar propostas aí dentro do portal. Obrigada, Rezende. Respondeu plenamente. Ok. Bem, nós temos aqui ainda, a Bernadette já foi, a Cleia a gente não está conseguindo falar. O Thales tem mais uma pergunta? Sim, sobre o vínculo das empresas do projeto dentro do portal. Uma vez que a gente pode enviar, né, a proposta sem o grupo de empresário definido, ou o núcleo, aí a gente tem 30 dias, no caso, após a aprovação ali do projeto, para a federação fazer esse vínculo das empresas dentro do portal? É isso mesmo? É isso, Thales. E mais uma vez, isso surgiu por quê? Porque algumas entidades elas têm atuação muito forte de capacitação. Então, nada impede que elas aproveitem esses programas de capacitação aí que elas já têm. Então, vamos supor, você tem lá um curso de práticas contábeis que você é extremamente bem sucedido aí dentro da sua entidade empresarial que custa R$100 aí para o empresário. Então, você vai continuar vendendo R$100 esse seu curso, só que aí você vai aproveitar e usar recurso do empreender aí. Tem gente aí, acho que de forma involuntária, compartilhou uma tela aí, tá, pessoal? Cuidado para não aparecer nudes aqui na tela. Aqui. Então, eu pediria a equipe aí para dar uma olhada nessa questão. Então, o que acontece, Thales? Aí você pode vender esse curso de práticas contábeis aí, né? Só que aí você vai ter 30 dias. É importante, assim, entender o porquê desses 30 dias. Quando você tem um projeto aprovado, aí vamos colocar que esse projeto aí era de R$100 mil, tá? Esse R$100 mil fica bloqueado durante 30 dias. Agora, se você não conseguiu fornecer às empresas, eu vou liberar ele para que outras entidades possam ter acesso a ele. Por isso que eu não tenho condição mais de 30 dias. Entendido? Perfeito. Muito obrigado. Ok. Bem, pessoal, a gente já extrapolou um pouquinho o prazo aqui. Eu não sei se alguém da equipe gostaria de fazer alguma consideração, imagino que não aí. Mas dizer, então, pessoal, que nós, seja de forma direta ou por meio das federações que nos representam em cada um dos estados da unidade da federação, estamos à disposição dos senhores aí. O que tiverem dúvida, não hesitem em contatar a gente, tá? E esperamos aí que com essa ação aí a gente consiga atender o maior número possível de associações, de federações e principalmente de empresários, que é a razão de existir de todo o nosso sistema. Então, agradeço a todos vocês, tenham todos um bom dia e muito obrigado. Obrigada, Rezende. Obrigada, pessoal. Bom dia. Obrigado. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigado, um grande abraço a todos. Tchau, obrigada. Até mais, felicidade. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Gratidão ao pessoal aí da organização e até mais para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada a todos, uma ótima tarde para vocês, até mais. Obrigada. Igualmente.